esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 8, versículo do 14 ao 21. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão? Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido. Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis. Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 homens? E quantos cestos vós recolhestes cheio de pedaços? E eles responderam: 12. E Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? E eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Estimados homens do terço, hoje a palavra se trata do pão, principalmente a preocupação dos discípulos com a comida. O pão é a comida, era a principal comida que tinha na época de Jesus. Quando saíam para caminhar pelos campos para o trabalho, se levava uma sacola com o pão, o pão da diária. E aqui também eles estão partindo e estão preocupados com o pão, porque só tem um pão. E provavelmente não é um pãozinho francês pequenininho, mas um pão grande, mas mesmo o pão grande para a quantidade de pessoas era insuficiente e eles estavam preocupados com a comida. E aqui Jesus chama a atenção deles sobre esse fato da preocupação deles com a comida e não com o tema do reino. Provavelmente estavam partindo para falar do reino de Deus para as novas comunidades ou para novas pessoas, novos grupos de pessoas, e eles estavam preocupados com o alimento. E Jesus chama a atenção dele: não foi eu que fiz a multiplicação dos pães? Quantos cestos vós recolhestes? A primeira vez foram 12, depois foram 7 cestos de pedaços de sobra, a quantidade que foi multiplicado. E aí Jesus está dizendo: o alimento sou eu que dou o alimento. O alimento espiritual é um alimento difícil de conseguir. O único que pode dar o alimento espiritual é a Santíssima Trindade na pessoa de Jesus Cristo. E Ele veio falar para nós do alimento que Deus nos dá, é o alimento espiritual. E viver na fome espiritual é desesperançosa, gente boa. Isso é importante a gente ter presente. A importância do alimento da alma, do espírito, é tão necessária quanto o alimento do corpo. Nós nos alimentamos 2 ou 3 vezes no dia, no mínimo, para manter esse esqueletinho aqui andando, carregando a alma. E a alma que é carregada por esse esqueleto que nós alimentamos 3 vezes, ela também necessita de alimento. O primeiro alimento quem dá é Deus, mas Deus quer que também nós possamos agir. Nada sem nós e nada sem vós. Deus também, Ele age, mas espera da nossa parte. E aí eu tenho que me preocupar com o alimento espiritual também, não só com o pão de cada dia, mas o pão de cada dia do espiritual para alimentar a minha alma. Então eu te pergunto, qual é a tua real preocupação com o tema da espiritualidade diária? Vamos fugir daquela metodologia de fé no final de semana, só no domingo ou no sábado, quando eu vou na missa, ali é o meu momento de espiritualidade. Não, a espiritualidade é o pão de cada dia. Esse momento de nós nos encontrarmos para a celebração da missa, esse é celebrar a alegria da fé comunitariamente e receber
a Jesus Eucarístico nesse momento. Mas esse Jesus Eucarístico ele tem que partir para a semana toda, para a vida diária. Então é a preocupação diária da espiritualidade. Com o que é que eu alimento? Essa é a pergunta. Lendo a palavra de Deus, escutando a palavra de Deus, como você está fazendo agora, tendo a minha novena, tendo o meu terço, pequenas frases dos salmos, eu posso pegar uma frase e durante todo o dia, de vez em quando, lembrar dessa frase aí. É óbvio que às vezes a gente esquece, então a melhor maneira é escrever no papelzinho a frase e buscar, de tanto em tanto está lembrando essa frase do salmo durante o dia. Logo você vai se lembrar dessa frase rapidamente, você vai começar a citar palavras dos salmos, né, sem se dar conta, porque você foi fazendo esse exercício diário da repetição daquele salmo. São vários elementos que a gente pode usar para alimentar espiritualmente, a fonte do alimento espiritual. E o essencial desta fonte é a Eucaristia. Isso é importante nós termos presente, porque é ali que Jesus se dá, através do sangue e do corpo, do pão e do vinho. Então vamos pedir pela nossa grande intercessora, Nossa Senhora, que ela interceda para cada um de nós, o entendimento para que nós possamos buscar o pão espiritual. Deus está aí, temos que buscá-lo também, temos que dar um passo em direção a Ele, para que a nossa espiritualidade do dia a dia ela se torne realmente um fermento que dê vida na minha alma, e essa alma que é carregada por esse corpo aí. Então a preocupação do corpo é fundamental e da alma também. Vamos receber a bênção para o dia de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de nossa Mãe Rainha, de todos os anjos e de todos os santos, especialmente de São José, que Deus Trino derrame a bênção, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.